Às vezes você pode sentir o medo de que alguém que faz parte da sua vida hoje finalmente descubra que não vale mais a pena dedicar a energia dela a você e ela vai dedicar a outras pessoas. E com isso, todo o afeto, carinho, amor e atenção que você recebe agora será cortado como a luz é cortada quando você deixa de pagar a eletricidade. Porém, por mais que o ciúme seja um sentimento comum e até inofensivo em doses racionais, ele também pode ser a causa de muita dor e sofrimento dentro de relacionamentos. E além disso, pode ser que você tente controlar tanto uma pessoa que isso causa o efeito reverso e aquela relação é destruída para sempre, isso no melhor cenário. Porque no pior, a vítima que não consegue sair dessa relação por motivos próprios, ela acaba ficando e aos poucos ela vai perdendo a sua sanidade nessa prisão construída pelo ciúme. Mas a boa notícia é que assim como tudo que nós sentimos e tudo que nos prende mentalmente, o ciúme também pode ser resolvido através do entendimento, basta entender e eu não tô zoando. E por isso eu já vou avisando que por mais que tudo que eu fale aqui não deva ser considerado como lei ou regra absoluta, já que eu também sou um ser humano que erra, eu vou pedir que você leve a seguinte explicação com a mente bem aberta, porque eu acredito firmemente em tudo que eu vou te falar agora. E lembrando que eu ainda não vou falar de ciúme possessivo, isso pode ficar para outro vídeo, ok? Então vamos lá, o ciúme, por mais que ele possa ser definido como um tipo de medo, eu acho que ele se encaixa muito melhor na definição de insegurança. Inclusive eu posso fazer um vídeo inteiro sobre insegurança, eu vou até deixar um espaço no card aqui, caso o meu eu do futuro decida fazer, que eu posso só vir aqui e linkar de volta, mas em poucas palavras, a insegurança é basicamente quando você tem medo de perder o controle de alguma situação da sua vida, ou seja, quanto mais você tenta controlar algo e você falha, mais inseguro você se sente. Por exemplo, quando você se sente inseguro com a sua aparência, na verdade você está sentindo inseguro com o que as pessoas pensam de você, porque você não pode controlar a percepção alheia que as pessoas têm do seu indivíduo. Isso te deixa ansioso, desamparado, impotente, sabe? E com o ciúme não é diferente. Quando você tem uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, que você sente que pode perder a qualquer minuto para a vizinha, para o personal trainer, para o colega de trabalho, você se sente impotente, certo? Mas a diferença é que quando você se sente impotente em relação a pessoas, você começa a tomar ações que vão te dar cada vez mais a sensação de segurança. Você monitora a pessoa, olha o celular dela o tempo todo, olha conversas, mensagens, proíbe de sair sozinho, você tenta controlar essa pessoa de todo jeito para que ela não saia do seu radar, né? Mas por que você faz isso? Será que é porque você ama aquela pessoa e você quer ela só pra você? Será que é isso? Bom, vamos analisar. Imagina um casal onde o marido foi infiel de alguma forma. Isso obviamente quebrou o coração da esposa, que teve que lidar com uma profunda onda de confusão na cabeça. Mas é aí que tá, por mais que numa situação dessa, a maioria das pessoas que sofrem com isso queiram se afastar por causa de uma dor e uma tristeza que elas estão sentindo no momento, algumas outras pessoas acabam desenvolvendo o sentimento de ódio. Eu não tô falando de raiva não, raiva é tristeza, raiva é inconformidade, o ódio é quando você quer o mal pra aquela pessoa. Nesse caso, depois que o marido implorou pra esposa falando que ele não vai fazer nada assim de novo, ela o aceita de volta, mas isso nem sempre quer dizer que ela perdoou. Porque manter a pessoa perto de você depois que ela fez algo ruim, como trair no caso dessa situação, geralmente pode ser ligado à vingança. E a partir daí a esposa começa a monitorar ainda mais o marido, ela o proíbe de sair sem ela, e como ela tá insegura e perdeu a confiança sobre ele, ela tenta aumentar cada vez mais o controle sobre o marido. E mesmo que ela não goste da ideia dele ficar com outras pessoas, nesse ponto é muito mais sobre o ego dela do que de fato o amor. Mas o ponto disso tudo é que não dá pra justificar o ciúme como prova de amor, como muitos dizem por aí, já que podemos sentir ciúme até mesmo de pessoas que a gente odeia, entende? Mas se não é por isso, de onde que surge esse sentimento de que a gente tem que controlar cada vez mais a outra pessoa para que ela não fuja do nosso poder? Por que a gente é capaz de levar nosso relacionamento a níveis obsessivos, irracionais e destrutivos às custas dessa insegurança? E a resposta é confiança. Só que não é tão simples, porque o ciúme não é a falta de confiança em outra pessoa, mas é a falta de confiança em si mesmo. Quando as pessoas falam que confiança é uma das coisas mais importantes no relacionamento, é porque a confiança é o que traz paz para nossa cabeça, entende? Quando você confia, você para de monitorar, para de tentar controlar o outro ser humano, e você tá aprendendo a maior verdade sobre controle que existe, é que nada nesse mundo está no nosso controle. Pelo menos não de forma absoluta. A gente consegue controlar algo por algum tempo, isso acontece, né? Mas o controle ele nunca é permanente. A gente nunca vai conseguir controlar uma pessoa até o final da vida dela. E quando se trata de seres humanos, controlar não é apenas imoral ou ilegal em muitas vezes, mas fere o princípio básico de que todas as pessoas têm o direito de escolher seus próprios caminhos na vida, o famoso livre-arbítrio. E se você vai ter uma parceira ou um parceiro, é sua obrigação que desde o começo você se prepare para essa
essa possibilidade de que seu parceiro ou seu parceiro um dia vai deixar de gostar de você. Não porque você quer que isso aconteça, ninguém quer que isso aconteça, mas é pelo simples fato de estar fora do seu controle. Quando a gente chega e fala que ciúme é muito mais falta de confiança em si mesmo do que confiança no outro, é porque você tá tão dependente dos afetos de uma outra pessoa, das migalhas emocionais que ela te dá, que pra você acaba sendo mais fácil controlar todos os segundos da vida dela, gastando energia, sacrificando sua paz, do que se preparar pra ir embora se aquela pessoa quebrar a sua confiança. E nesse momento você pode falar que confiar demais nas pessoas é algo inocente de se fazer, porque o mundo está cheio de pessoas desonestas que querem tirar proveito da gente, e isso é verdade. O mundo tem sim pessoas desonestas, mas por mais que essa afirmação faça sentido no começo, me permita colocar um pouco na balança. Quando você sente ciúmes e é desconfiado de pessoas em geral, ou seja, quando você assume o pior de todo mundo e fica sempre olhando por cima dos ombros, esperando a facada de alguém, isso só apoia o ponto de que você é uma pessoa super insegura. E tudo bem se sentir inseguro, é normal se sentir inseguro, só que a insegurança deve ser sempre combatida por nós. Porque vamos olhar de um outro ponto, se você é uma pessoa que não precisa de afeto de ninguém, tipo, você gosta mas não precisa do afeto de ninguém, você já resolveu o problema de não ficar emocionalmente ferrado quando alguém vai embora da sua vida. Quando você é autossuficiente e quando você é blindão dessa forma, você recebe o privilégio de conseguir sempre esperar o melhor das pessoas. Você é capaz de confiar mais, você é capaz de ser mais leal, você é capaz de ter mais amizades, você é capaz de motivar mais as pessoas quando você tá resolvido por dentro, tudo porque você confia em si mesmo. E o que vai acontecer é que se você esperar o melhor das pessoas, as pessoas vão esperar o melhor de você também. Elas vão te devolver esse respeito, essa lealdade e esse carinho, até porque pessoas assim são extremamente raras nesse mundo, e a pior coisa que pode acontecer pra alguém que foi motivado e inspirado e que teve alguém que esperou o melhor dela, é quebrar a confiança dessa pessoa. Repito, a pior coisa do mundo é você quebrar a confiança de alguém que não precisa de você pra nada. Você recebeu uma chance, você falhou e sem joguinhos você é mandado pra fora porque você já não vale mais. E você não recebe outra chance dessa pessoa. Ou seja, quando você deixa de tentar controlar esse mundo que já é incontrolável e foca nesse amor próprio e no fortalecimento da sua mente pra que você fique cada vez mais independente do afeto de todo mundo, tá ligado? Primeiro você ganha uma paz, né? Que é uma paz que é quase impossível de se abalar, porque você não tá gastando a sua energia tentando controlar ninguém. Você sabe que as pessoas têm o direito de viverem como elas querem, inclusive traindo as pessoas que mais confiaram nelas, né? O que é um sentimento terrível. Segundo, a sua autoconfiança vai te permitir esperar o melhor das pessoas. E é você que vai dar esse primeiro passo em confiar nas pessoas, você não vai esperar que elas confiem em você primeiro, o que vai te trazer amizade, lealdade e o respeito dessas pessoas de volta. E terceiro, quando alguém quebrar a sua confiança, ela vai perder o respeito de alguém que sempre acreditou nela, alguém que confiou, esperou o melhor. E o pior é que seu afastamento será como um espelho para essa pessoa. É o reflexo dos próprios atos dela, porque você não joga joguinhos, você não precisa do afeto alheio e você sabe que seu limitado tempo de vida e sua energia serão dedicados apenas a quem de fato merece. Então por isso, antes de sentir ciúme e antes de querer controlar alguém, pense nessas palavras e um beijo na sua alma.